O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. O que ele vem fazer? Ele vem me buscar. Então, Maranata, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos, nesses dias, tentado descobrir que horas são e o que falta para cumprir várias coisas que nós sabemos que tem que cumprir. Muitas já se cumpriram, algumas ainda tem que se cumprir, e nós já estamos vendo as coisas caminhando para aquilo que ainda não foi cumprido se cumpra. Esse rabino, esses dias, é um rabino judeu, com certeza, e ele disse assim: estamos tão perto da redenção, que tudo que está acontecendo tem a ver com a vinda do Messias. Irmão, todo judeu sabe que Deus um dia prometeu enviar o Messias, sabe? E o que o Messias faria nesse mundo, sabe? Nós sabemos que ele já veio. Nós estamos esperando que ele venha nos tirar daqui para abrir o espaço para o falso Messias chegar e cumprir tudo que está escrito, irmãos. Então, notícias, né? Saiu hoje, deu tempo de eu ver essa notícia, que é muito, muito importante. A Rússia acusou Israel nessa terça-feira de apoiar o regime neonazista de Kiev. Pensa que loucura, irmãos. Como é que Israel pode apoiar nazista? E o presidente da Ucrânia, assim, é um judeu. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou em uma entrevista a um canal de televisão italiano que o ditador alemão Adolf Hitler tinha sangue e origens judaicas. Já pensou, gente, assim? A declaração causou revolta no governo de Israel, que convocou o embaixador russo no país para pedir esclarecimentos e exigiu pedido formal de desculpa. Isso aconteceu hoje, irmãos. Lembra semana passada que a Rússia reivindicou de Israel a entrega do pátio de Alexander, né, que foi construída a igreja lá pelos ortodoxos, e que houve um acordo de Israel de libertar uma israelita em troca da possessão daquele pátio. A Rússia cumpriu a parte dela, mas Israel não cumpriu. Então, semana passada, nós testemunhamos que existe uma desculpa da Rússia para invadir Israel. Ah, pastor, mas é só um pátio. Não, não é o pátio, é o valor espiritual que a igreja ortodoxa dá para aquele pátio. As pessoas dão valor espiritual para pedra, irmão, para locais, sabe? Então, para eles não é apenas um pátio, tem um valor espiritual aquele pátio, tá? Não é só um pedaço de terra, que Israel poderia dar para a Rússia 1000 vezes mais aquele pedaço em outro lugar. Não, aquele lugar tem valor, porque tem um valor espiritual. E para nós, irmão, não tem valor espiritual nenhum. Tá? Aquilo é só pedra, igreja, vela, quadro, sabe? Mas as pessoas podem usar essas coisas como valor espiritual para declarar uma guerra, irmão. E essa semana, irmão, quer dizer, não passou nem uma semana, a Rússia já está chamando os judeus de apoiadores dos nazistas. Já pensou, irmão? Parece mentira. Enfim, irmãos, tudo está pronto. Para quê? Para muitas coisas. Né? Tudo está pronto. Tudo que era necessário para que as coisas referentes a Israel no tempo do fim acontecessem, já estão prontas, irmãos. Sabe? Já estão
toda sobre a mesa. Quando eu me converti, eu jamais imaginei que era possível controlar as pessoas. Então, eu sempre, não, vai ter um controle total. Como? Assim, a gente ia no banco, tinha aquelas fichinhas de papel, aquelas cartolinas, assim, e você entregava o cheque, você pegava, olhava, conferia a assinatura, não é assim? Meu Deus, meu Deus. Eu jamais podia imaginar que hoje existe possibilidade de controlar todas as pessoas, irmãos. Então, tudo que a Escritura fala, irmãos, sobre os acontecimentos a respeito do tempo do fim, da nação de Israel, todas as coisas já estão aí para acontecer. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas que está rápido, está. A Escritura as pessoas não entendem, mas a Escritura não é um livro religioso. 1/3 da Escritura são predições de coisas do futuro. Quando eu me converti, descobri que a Bíblia não é um livro religioso, sabe? Mas um livro em que Deus mostra a história da humanidade. Para nós hoje, as coisas que aconteceram e que Ele avisou. E as coisas que não aconteceram e que vão acontecer. Então você pode ver o futuro lendo a Escritura. Vai acontecer isso. Quantas vezes eu aqui, nas nossas reuniões, eu falei, vai acontecer isso, isso, isso. Não porque eu sou profeta, porque está escrito. E é maravilhoso isso, irmão, sabe? E as pessoas não têm esse interesse de abrir esse livro, preferem ir numa cartomante, né? Saber se o marido vai voltar. Ô pastor, meu marido vai voltar? Não sei, mas que ele vai morrer, vai. Se prepara, porque seu marido vai morrer. E meu filho, pastor, ele vai passar na faculdade? Não sei, mas que seu filho vai morrer, vai. Por isso nós precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que venceu a morte, sabe, para resolver essa questão. Então, irmãos, nós podemos esquecer onde nós moramos? Onde você mora? Ah, moro no Brasil. Não. Eu moro na Itália. Não. Você mora nessa bolinha, sabe? É uma bolinha no espaço que a gente chama de planeta Terra, irmão, sabe? Agora mesmo nós estamos sentados nessas cadeiras e estamos habitando aí nessa bolinha, solta no espaço, irmão, tá? Deus nos criou aqui não para vivermos aqui, irmãos, mas porque Ele tinha um plano de revelar alguma coisa com a nossa vida aqui nesse mundo. Então, Ele nos criou a sua imagem e semelhança nessa bolinha, irmãos. É inimaginável como teria sido a vida no Jardim do Éden, que não havia morte. Mas mesmo que fosse maravilhoso esse jardim, mesmo que não existisse a morte, Deus não nos criou para ficar eternamente nesse planeta, apenas por um tempo. E nós sabemos que o tempo de Deus para o homem aqui são 6.000 anos. Nós não fomos criados para aqui, irmãos. Nós somos criados para viver com Deus no jardim dEle, né? No paraíso dEle, viu? Então estamos aqui, mas não somos daqui. E Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo. Quantas pessoas me perguntam, oh, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Ele sabe tudo. Sabe? Por isso as profecias, irmãos. Por isso Ele pôde deixar as profecias, porque Ele sabe todas as coisas que não aconteceram. Ele sabe o princípio e o fim de tudo. Por quê? Por que então Ele permitiu? Porque Ele precisava se revelar aos anjos, arcanjos, serafins, querubins, a toda a sua criação. Ele precisava se revelar ao homem, sabe? Quem Ele é, irmãos. E o querubim caído se tornou o príncipe desse mundo. Por isso tanta tragédia, irmãos. Assim, ele aprende conosco e nós aprendemos com ele também, sabe? As coisas ruins, os enganos, a vaidade, o orgulho, tudo isso que a gente conhece que existe nesse mundo. Então não se esqueça que atrás das nações, dos líderes das nações,
sabe? Existem realmente uma hoste enorme de demônios comandados pelo príncipe desse mundo. E como Deus prometeu que enviaria o Messias, ou o Cristo, esse Messias ou esse Cristo tinha que vir de alguma nação. Porque os homens se multiplicaram na terra, formaram nações em várias partes do mundo. De onde viria o Messias? Então, em 1948, depois de Adão, nasce um homem chamado Abraão. E porque Abraão amava tanto a Deus, que não negou o seu único filho, através de Abraão, Deus criou a nação de Israel, 1948 anos depois que ele havia feito a promessa que ia enviar o Cristo. Ali ele começa a revelar de que nação viria o Cristo. Então, que nação é esta, irmão, sabe? A Escritura diz que quem tocar na nação de Israel, toca na menina dos olhos do Senhor, irmão. Porque Deus criou essa nação, sabe? Principalmente para o seu filho nascer dessa nação, irmão. O Salvador, irmãos, é judeu. E Satanás e os anjos caídos precisavam ver quem era Deus, irmãos. O querubim quis subir, né? Deus desceu, irmão, sabe? E não usou faca contra o querubim, sabe? Pisou na cabeça dele, mostrando que ele é amor. Que choque para o querubim, né? Ao contemplar Jesus crucificado, sabendo que Jesus, com um sopro, podia destruir toda a hoste demoníaca, sabe? E descobrir que aquele que ele pensou mal era puro amor, irmãos. Deus é amor, irmãos, sabe? Deus é amor. Todas as vezes que você encontrar com as pessoas, procure identificar o quanto de amor que tem naquela pessoa. Tem pessoas que se dizem boazinhas, mas elas são más, irmãs. Viu? E tem pessoas que parece que... Hoje o irmão Kleber encontramos com um rapaz que tinha acabado de sair da cadeia, sabe? O sujeito foi preso porque fez coisa errada, mas a gente via amor no coração dele, né, Kleber? Então, Satanás não conseguiu impedir, irmãos, que o Messias, sabe, cheio de amor, entregasse a vida dele pela humanidade. Sabe? Os anjos, sabe, os arcanjos, serafins, querubins, puderam contemplar quem é Deus. Diz a Escritura que lá na cruz ele expôs os principados e as potestades. Quer dizer, olhe para o caráter do querubim e olhe para o caráter de Deus e faça a escolha. Tá? Os maus certamente vão querer, mas aqueles que querem viver nesse reino de amor, não tem dúvida de escolher a ele, assim. Então, não conseguiu. Israel foi espalhado no mundo inteiro. Satanás, de várias maneiras, tentou destruir, mas eles estavam tão espalhados no mundo que não dava para matar todo mundo, sabe? Mas os judeus começaram a se propor voltar para a terra, e Deus, então, escolheu esse homem, que, segundo os russos agora, não é assim? Era um judeu, ou tinha sangue judeu, não é assim? E através desse homem, durante 6 anos, irmãos, de 1939 até 1945, Adolf Hitler, irmãos, usado por Satanás, matou cerca de 6 milhões de judeus em 6 anos, irmãos. E ele começou simplesmente matando. E esse vale que você está vendo, isso é uma foto histórica, irmão, isso é na Ucrânia, lá pertinho de Kiev. Quando os nazistas chegaram lá, eles achavam que tinha 3 mil judeus na cidade, tinha mais de 30 mil, tinha cerca de 35 mil judeus naquela cidade. O que eles fizeram? Levaram os judeus para esse vale, essa cova. Num dia, mataram a bala, irmão. 35 mil judeus, e enterraram os judeus nesse lugar aí.
Mas para cumprir a Escritura, os judeus não podiam ser sepultados, irmãos. E Deus deixa que Satanás, com tanto ódio, irmãos, sabe? Não apenas use Hitler para matar, mas queima. Se o querubim lesse a Escritura e prestasse atenção, ele ia ver que ele estava simplesmente cumprindo o que Deus já sabia que iria acontecer, irmão. Hitler não queria só que matasse os judeus, queria que queimasse. O judeu morria de fome no campo de concentração, magro, igual sabe, sem nada, ou na câmara de gás, e depois de morto, eles eram colocados nos fornos crematórios, irmãos. Por isso os ossos deles ficavam tão secos, irmãos. Satanás não queria só matar, queria matar e queimar, é como se fosse exterminar mesmo. Quando não dava, a quantidade era muito grande para colocar nos fornos crematórios, eles faziam pilhas de judeus, irmãos, e faziam uma fogueira com os corpos dos judeus. Isso é uma fogueira de corpo de judeu, irmão. Vocês precisam entrar na internet, irmãos. A quarta-feira passada teve uma reunião aqui, um jovem, acho que 20 e poucos anos, sabe? Quando eu falei de bomba atômica, ele falou, o que é bomba atômica? Ele não sabia o que era bomba atômica, irmão. A maioria dos jovens hoje não sabe o que foi o Holocausto, irmão. Eles não têm ideia do que foi isso, irmãos. A Escritura se cumprindo diante dos nossos olhos e dos olhos dos judeus que sobreviveram, irmãos. Porque os rabinos que sobreviveram sabiam que isso ia acontecer, irmãos. Porque está escrito. 2.500 atrás, irmãos, Deus revelou ao profeta Ezequiel o que estamos vendo hoje, irmãos. Ezequiel não viu a realidade que nós estamos vendo, irmão. Ele só teve uma visão do que hoje para nós é uma realidade. Ele disse, o Senhor me levou a um vale cheio de ossos muito secos. Não era seco não, era muito seco. Os aliados, quando chegaram nos campos de concentração, uma das coisas que mais eles ficaram admirados, por que esses ossos estão tão secos? Porque eles tinham sido queimados nos fornos crematórios, irmão. Estavam sequíssimos. O Senhor me levou a um vale cheio de ossos muito secos. Imagine se Ezequiel ia entender isso, irmãos. Olhando aquela multidão de ossos secos, sabe? Que hoje nós sabemos só aconteceria 2.500 anos depois, nesse tempo que a Bíblia chama de tempo do fim, sabe? Quando Satanás faz uma última tentativa de destruir esse povo, que Deus tem promessas para eles ainda. E assim diz o Senhor, disse para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Já pensou? Ezequiel ser levado para um vale seco, aquela multidão de ossos, são todos israelitas, Ezequiel. Senhor, quando que vai acontecer isso? E nós sabemos quando aconteceu, irmão. E vocês dizem, né, quando contemplam essa tragédia do Holocausto, pereceu nossa esperança. Que maravilha, irmão. Mas eu levarei vocês, ó povo meu, à terra de Israel. Irmãos, a volta de Israel para a terra deles é o fato mais extraordinário na história da humanidade, irmãos. Tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os levarei à sua terra. Eu vi isso, irmãos, sabe? Os judeus voltando para a terra, irmãos. O mundo viu isso, voltando de todos os lugares, irmãos. Com muita dificuldade. A Rússia tentou impedir de todo jeito, segurou mais de 1 milhão de judeus para que eles não voltassem para Israel. Até que finalmente a cortina de ferro caiu e mais de 1 milhão de judeus russos
foram para Israel, irmão. Que êxodo é esse, irmãos? Em 1948, uma coincidência interessante, porque Abraão, que é o pai da nação de Israel, nasceu em 1948, depois de Adão. E, coincidentemente, em 1948, nasce a nação de Israel num só dia, irmãos. Ninguém, irmão, poderia crer que Israel voltasse a ser uma nação. Talvez você não saiba isso. A maioria das igrejas, irmãos, até a volta de Israel, simplesmente eliminaram Israel. A palavra é essa, não, o Israel de Deus agora é a igreja. Poucos homens de Deus, irmãos, como Spurgeon, por exemplo, diziam, não, Israel a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Israel vai voltar para a terra. Aí está uma edição da revista Veja, nasce o país dos judeus, irmãos. Então, imagine se você fosse o querubim, você tentou destruir os judeus através de Hitler, tentou queimar os judeus, né, assim, e isso foi um tiro pela culatra, porque as nações ficaram tão penalizadas com o horror do Holocausto, que deram um pedaço de terra para os judeus voltarem. Só que os países árabes, de jeito nenhum. Então, no dia seguinte em que nasceu a nação de Israel, a Jordânia, o Egito, a Síria e os árabes, instigados por Satanás, tentaram expulsar os judeus da terra. Mandaram os árabes que moravam lá, saiam daí, que nós vamos julgar os judeus no Mediterrâneo. Só que eles perderam a guerra. Mas eles se arrumaram em 1956, novamente, outra guerra contra Israel. Se armaram novamente, se equiparam novamente, e agora não tem jeito de perder, porque a Jordânia, o Egito, a Síria, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Argélia, o Sudão e a Arábia, com muito mais armamento que Israel, agora não tem jeito de perder a guerra. Em 1967, em 6 dias, Israel vence essa guerra, irmão. Não é milagre, não, irmão. É uma coisa, sabe, sobrenatural, irmão. Viu? Não é coisa desse mundo, não, irmão, sabe? E no dia 7 de junho de 1967, os paraquedistas judeus descem lá no monte do templo, sabe, e conquistam não apenas Jerusalém, mas o monte onde eles vão construir o templo. E tocaram o chofar. Jerusalém é nossa. O monte do templo é nosso, né? Agora vamos ter o templo de volta, chamando os judeus do mundo inteiro, né? Venham, porque nós vamos construir o templo. Jerusalém é nossa. Depois de quase 2000 anos, os judeus voltam a controlar Jerusalém, irmãos. O monte do templo e as colinas de Golã, que a Rússia, coincidentemente, não concorda de jeito nenhum que Israel domine as colinas de Golã. Mais uma desculpazinha. E vocês acham que a Rússia não vai fazer o que está escrito na Escritura, né? Que ela não vai ter motivos para isso. Sem falar no gás e outras coisas. E agora? Conquistamos Jerusalém, conquistamos um monte de tempo, e agora? Aí surge esse homem aí, um soldado que lutou lá, naquela época, chamado de Gerson Salomão. Está vendo ele com a bengala aqui, né? Ele sofreu um acidente terrível, quase morreu, e ele conta o testemunho dele: fui terrivelmente ferido quando os árabes atacaram minha unidade. Deus milagrosamente salvou minha vida, aparecendo no campo de batalha com seus anjos. Irmão, eu tenho testemunho de pilotos de Israel, irmão,
aqueles voando, e de repente aparecem aviões do lado deles, sabe? Que não eram da esquadrilha, sabe? E eles falam, só podia ser anjo. A quantidade de testemunho que a imprensa não fala, irmão, sabe? Tem um documentário que não chegou no Brasil ainda, que conta muito esses testemunhos do que os judeus viram nos campos de batalha, irmão. Tá? É de arrepiar, irmão, sabe? Como é que eles conseguiram, com poucos homens, vencer centenas de homens, porque esses homens viam um exército que os judeus não viam. Lembra daquele? O Senhor abre os olhos deles, Senhor, né? O servo está ali morrendo de medo, né? Assim, os filhos estão aí, vão pegar a gente. Não, o Senhor abre os olhos deles, Senhor, né? Para que ele veja que maior é aquele que está conosco, que ele viu aquele exército de anjos, irmãos. Sabe? Os judeus viram muito isso nesses dias, irmãos. Sabe? Por isso eles estão lá. Então, Gerson Salomão conta, fui terrivelmente ferido quando os árabes atacaram minha unidade. Deus milagrosamente salvou minha vida, aparecendo no campo de batalha com seus anjos. E esse homem se alegrou demais, dizendo, finalmente podemos destruir essa mesquita, reconstruir o templo, sacrificar o cordeiro e receber o Messias. Mas, infelizmente, ele faleceu sem ver o templo construído. Por quê? Israel não tomou o monte do templo? Por quê? Por que não construíram o templo lá? Porque os Estados Unidos não deixaram. Porque os americanos, os empresários americanos, tinham muitos negócios com os árabes, de petróleo. E eles sabiam que se Israel fizesse isso, ia ser um problema enorme. Sabe? Deus só usou os Estados Unidos para impedir os judeus de fazer o que eles queriam, porque não era a hora, irmão. Diga, Senhor, tenha calma. Tenha calma. Ah, meu filho, meu marido, tenha calma. Ah, isso, calma, sabe? Quando chega a hora, irmãos, agindo Deus, quem impedirá, irmão? Vocês têm que aprender isso, a confiar aquele que previu, que deu as profecias, porque ele sabe tudo da minha vida, da sua vida, sabe? Para que preocupar? Confia nele, viu? Não era a hora. Segundo, esse Gerson Salomão, então, fundou o Instituto do Templo. O que o Instituto do Templo ia fazer? Preparar os utensílios para o templo. Porque construir o templo é fácil. Manda cortar as rochas lá e tudo, em 7 meses levanta aquela construção. Mas e os utensílios do templo? Sabe? O templo precisa dos levitas, eles não tinham como identificar levita. Era judeu, mas não sabia se era levita. Mas com a multiplicação da ciência, através do DNA, os judeus hoje já sabem quem é levita, para poder separá-los, treiná-los, para que quando o templo for construído, os verdadeiros levitas possam trabalhar no templo. Precisa de sacerdotes, precisa dos utensílios, que são muitos, precisa dos animais para o sacrifício. Não tinha nada em 67, não tinha como fazer isso rápido, sabe? Então não há pressa não, viu? Deus não tem pressa, porque Ele sabe o que Ele vai fazer amanhã, mês que vem, ano que vem. Ele sabe, viu, o que Ele vai fazer. Então, o Instituto do Templo, hoje, irmãos, sabe, já tem todas as peças que são necessárias para o templo funcionar. A arca, o candelabro, as roupas. Só a roupa do sacerdote, irmão, é quase $1 milhão. Que ela é toda bordada a ouro, sabe? Entra na internet, irmão, entra lá no Instituto do Templo. Os irmãos que foram a Israel agora puderam visitar lá o Instituto, né? O treinamento dos levitas, eles têm um lugar no deserto, irmão, com o templo lá, sabe? Para treinar os levitas e os sacerdotes como servir no templo, sabe? E os animais para o sacrifício. Eles precisavam de um animal que, sem esse animal, não tem como
purificar as coisas, que é a novilha vermelha. Quantas vezes aqui eu dando estudo, só falta a novilha vermelha, só falta a novilha vermelha. Hoje ele já tem um punhado, irmão. Sabe? Hoje ele já tem uma porção de novilha. Essa novilha vermelha era queimada e as cinzas da novilha são usadas para purificação, irmão. Não tinham isso em 1967. Só vieram a fazer isso agora há pouco tempo, irmãos. Porque chegou a hora, irmão. Por que não fizeram em 1960? Porque não era a hora. Mas agora, já tem tudo, irmão. Então, isso eu vi ontem, o meu neto trabalha lá na Inglaterra, numa loja da Lego. Você sabe o que é Lego? Aqueles brinquedinhos, né? Ele é apaixonado com isso, montar as coisas, né? E hoje eu vi os rabinos lá na Lego, os rabinos de Israel, festejando, porque a Lego lançou todo o templo para a pessoa montar o Lego, o templo até a Lego já lançou, sabe, o templo para quem quiser montar, irmão. Vocês não interessam, irmão, pelas coisas. Assim, as coisas estão acontecendo, irmão. Sabe? A Lego, irmão. Assim, já pensou a alegria dos rabinos dos judeus da Lego lançar o templo de Jerusalém? Qualquer um que quiser pode montá-lo. Então, tudo está pronto, irmãos. Tudo está pronto, só falta acontecer. Lembra quando o Senhor Jesus disse que o rei fez uma ceia? E fala, vai por aí, porque está tudo pronto. Convida as pessoas, porque está tudo pronto. Aí, não posso ir não, porque casei. Não posso ir não, porque comprei uma fazenda. Não posso, pastor, não posso ir na reunião não, porque eu tenho que vender um apartamento ali, não sei o quê. Pastor, não posso ir na reunião. Porque... Jesus disse assim, estava tudo pronto, irmão, sabe? Não dá para esperar não, né, Jô? Você faz uma comida gostosa na sua casa. Eu falo, não, Jô, mês que vem eu vou. Minha firma já está pronto. Está pronto, vocês têm que vir agora, sabe? Está pronto. Então, eu creio, por essa passagem que o Senhor Jesus nos contou, se está tudo pronto, não pode demorar, irmão. Não pode demorar, porque já está pronto, irmão. Eu estou nervoso, não, né? Esses dias, irmãos, cadê minha água? Quem bebeu? Obrigado. Rabinos exigem, então, tanto de exigência, mas a Rússia exigindo, né? Rabinos exigem que Israel recupere tesouros do templo que estariam no Vaticano. Meu Deus, lá tem uma menorá em Israel que custou, acho que 3 milhões de dólares, irmão, sabe? Acho que são mais de 60 quilos de ouro. Mas já pensou se eles pudessem colocar no templo a menorá original, irmão? E muitos rabinos creem que esses objetos, ou vários objetos, estão no Vaticano. E eles falaram, é hora de os vasos sagrados, levados para Roma como espólios de guerra, e permanecendo até hoje nas mãos das autoridades do Vaticano e sob seu controle, mudem de status. Ou seja, nos devolvam o que os romanos levaram no ano 70. O arcebispo José Lazarato respondeu dizendo que o Vaticano deu ao assunto muita atenção, embora ele não admitisse que os vasos do templo estivessem no Vaticano, mas ele também não negou.
a chegar. Acreditamos na iminência da... O que é iminência, irmão? O que é iminência? Está perto. Eu me lembro que eu estava no aeroporto uma vez e tinha um rabino sentado num banco, lendo a Torá. Eu falei, vou sentar lá perto dele, que eu vou fazer uma pergunta para ele. Aí sentei lá, fiquei esperando ele olhar para mim para perguntar, né? Aí teve uma hora que ele olhou para mim assim, eu disse assim, e o Messias? Ele me disse assim, está próximo. Eu falei, eu oro por Israel. Ele, esperto. Diga, seu irmão, seja esperto. Seja esperto. O rabino disse, todos os rabinos sabem, irmão, que quem vai autorizar a construção do templo de Jerusalém é o Messias, irmãos. E ele vai reunir todos os judeus na terra de Israel. Notícias. O governo de Israel facilitará acesso de milhões ao local do terceiro templo. O ministro dos Transportes, Israel Katz, com representante do Instituto do Templo, disse, eu sou descendente dos Cohen, ou seja, da linha sacerdotal judaica. Ele sabe pelo DNA e tudo que ele... Eu tenho uma conexão especial com esse lugar sagrado. Quer dizer, eu sou descendente dos sacerdotes. Como eu não vou me interessar por isso? Diante dos meus olhos, ele diz, vejo constantemente as palavras, prepare o caminho, prepare o caminho. Então, o governo de Israel está preparando a locomoção de visitantes para ver o Messias. O maior aeroporto de Israel é lá em Tel Aviv. Agora, de Tel Aviv até Jerusalém, de ônibus, na hora de muito trânsito, é cerca de 2 horas que gasta. O que eles construíram? Um trem-bala, irmão. Porque é tanta gente que eles estão esperando chegar lá. Israel testa trem de alta velocidade entre o aeroporto Tel Aviv e Jerusalém. Já está pronto, irmão. Não vai ficar pronto, não. Já está funcionando. O trajeto foi percorrido em 28 minutos, tempo que reduz a cerca de 2 horas a viagem entre as duas cidades. Israel prepara esquema de segurança. O comissário Rony, chefe do Departamento de Polícia de Israel, anunciou que estão se preparando para a chegada do Messias. Para isso, as forças policiais precisaram montar um esquema de segurança. Quando o Messias vier, ele disse, todo mundo vai querer chegar perto dele. E isso pode criar muito tumulto. Irmão, o povo quer ir em Jerusalém agora sem Messias lá. Imagina quando tiver um Messias lá, irmão. Se o povo quer ir em Jerusalém sem Messias lá, imagine quando tiver o Messias, irmão. A quantidade de gente vai querer ver esse homem, irmão. Tocar nele, irmão, né? Eu vi o Roberto Carlos quando veio uma vez aqui, o povo queria, né? Queria tocar nele. Imagina o Messias, irmão. Então as forças de segurança já estão se preparando para a multidão, irmão. Que horas são, irmão? Que horas são, irmão? Se eles, irmão, estão tão entusiasmados e crendo que o Messias é iminente, nós não deveríamos estar assim também com o verdadeiro Messias, irmão, que prometeu que ia preparar lugar, e quando tudo estivesse pronto, olha, eu acho que se tudo está pronto aqui, lá deve estar também, irmão. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei. Essa igreja está convertendo mesmo. As pessoas, quando falam uma coisa boa, dão glória a Deus, aleluia. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, irmão. E ele procura alguém para enganar os judeus, porque ele não desistiu de acabar com aquele povo, irmão. E a Escritura diz, ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Imagina um homem fazendo sinais em Jerusalém, irmão.
Já pensou, irmão? Quanta gente vai querer ir lá, irmão? O anticristo, irmão, o falso Messias, vai construir o templo em Jerusalém para ser adorado, irmão. Esse templo não é para o Messias, o templo é para o diabo, irmão. Os utensílios todos que tem lá no Instituto de Templo é para o Messias usar para ser adorado, irmão. É um engano. Eles estão preparando coisas para o falso Messias ser adorado. E não duvido que alguém passou a mão em algum objeto lá, achando que aquilo ali era santo. Não, isso aqui, essa taça aqui, essa corneta, essa taça, essa corneta, essa roupa, que é isso? Isso aqui tem uma unção aqui que... Meu Deus, irmão. Mas e a mesquita? Como é que ele vai construir lá, se a mesquita está lá, irmãos? Como? Uma coisa é certa, lá é muito grande, irmãos. Tem a mesquita lá, mas a área lá é muito grande, irmãos, viu? Muito grande. Se é uma vista aérea, é muito grande, irmãos, viu? Tem candidatos, irmãos, para... Parece que tem uns candidatos aí, viu, irmão? Que podem ser instrumento para isso, viu? Parece que tem. Mas... semana que vem nós vamos ver que solução eles estão arrumando para construir o templo rápido lá, irmãos. Politicamente, principalmente, irmãos. Eles já têm a solução, irmão. Viu? Mas para isso acontecer, a gente tem que ser tirado, irmão, porque senão nós vamos atrapalhar. Viu? Você quer ficar aí para atrapalhar ou quer subir? Está perto, irmãos, viu? Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Então, se o Senhor permitir, semana que vem, nós vamos... Eu nem sei o que vai acontecer essa semana, irmão, porque está acontecendo todo dia, irmão. Viu? E esse mês de maio vai acontecer muita coisa, irmão, viu? Viu? Está tudo pronto, irmãos. Viu? Só falta acontecer. Então, nós vamos encerrar. Os irmãos que quiserem entregar o seu dízimo, a sua oferta, viu? Fique à vontade, porque não vai levar nada. Viu? Um dia será a última vez que nós vamos entregar dízimo e oferta, viu? E abandonar esse mundo para encontrar com o Senhor. Então, muito obrigado, viu? Vocês que estão assistindo, que o Senhor abençoe vocês em